Continuação aqui da leitura e explicação da Bíblia, utilizando inclusive o texto hebraico, tá? Então aqui nós estamos no capítulo 3, verso 7, vamos ver hoje, tá? Então no verso 7, como você conhece em português, abriram-se, os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Desculpa aí, deixa eu consertar isso aqui. E fizeram cintas para si. Aí a gente fica vendo aqui nessa parte, bom, que diz que abriram os olhos deles. Que olhos? E outra vez eu vou chamar sua atenção para uma coisa. Tudo isso que está acontecendo aqui no livro de Gênesis, tudo aqui foi programado de antemão, tá? Tudo aqui foi destinado. Desde a ação da mulher de comer do fruto proibido, que supostamente é visto como o pecado original, mas não é bem assim nos textos hebraicos, tá? Ou melhor, no texto em hebraico. Então, tudo isso nós temos que ficarmos atentos. É o seguinte, existem dois Gênesis, ok? Tem o Gênesis bíblico, que aí a gente classifica ele como o segundo que ocorreu, e tem o Gênesis não bíblico, que é o Gênesis dos Apócrifos, e esse Gênesis dos Apócrifos é o primeiro Gênesis, e ele ordena e coordena, ele determina tudo o que vai acontecer no segundo Gênesis, que é o Gênesis bíblico. Com algumas mudanças, por exemplo, no segundo Gênesis, as ações, nem sempre elas vão ser praticadas pelos mesmos autores do primeiro Gênesis. Às vezes eles vão trocar aí estes personagens, porém, de fato, aquela ação que aconteceu anteriormente no primeiro Gênesis, ela se repete, mesmo que por uma entidade, um personagem, digamos assim, vamos colocar uma entidade, tá? Mesmo que por um indivíduo que não tenha a mesma essência do indivíduo que praticou a mesma ação no primeiro Gênesis. Isso é meio confuso, mas com o tempo você entende, tá? O Adão de barro não foi modelado, o Adão e Eva não foram modelados na matéria uma única vez, mas duas vezes, e isso você precisa entender, tá ok? Por isso que toda aquela invocação dos corpos de Adão e Eva, das almas deles e dos animais de Adamar, que é o do solo, né? Do barro, ok? Porque eles foram destruídos, se misturaram ali novamente, ficaram ali no chão, no solo, no barro. E aí pega Adamar e começa a modelar. Então, os bonequinhos, né, de barro aí, que se tornaram os organismos vivos, seres humanos, animais, etc. Né, o reino plantae, enfim, o reino animal. Entendeu, né? Ótimo. E os demais aqui. Vamos lá. Então, essa parte aqui de dizer, abriram-se, então, os olhos de ambos, aí nós ficamos pensando, abriram os olhos deles. Aí você tem que pensar o seguinte, anteriormente no texto diz, vamos voltar aqui um pouquinho, onde diz que Adão e Eva, eles foram lançados em um sono profundo, no caso aqui foi no capítulo 2, verso 21, só para recordarmos aqui os fatos. Aqui diz que aconteceu, 2, verso 21. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre quem? Sobre Adão, a criatura Adão aqui, tá? Eles traduziram por homem, mas o correto aqui seria deixar no hebraico Adão e especificar que esta criatura Adão ainda era um Adão andrógeno. Aqui não é o Adão macho não, tá? É a criatura Adão, a humanidade. Então aqui diz que a criatura veio a dormir, né? Adormeceu, caiu em um pesado sono. E
Deus pegou e tirou, né? Supostamente aqui a tradução tá como uma de suas costelas, mas não é isso. Tirou a lateral dessa criatura Adão andrógeno, tá? E aí você tem que pensar, é possível alguém dormir um sono, tipo um sono, né? Vamos lá, um sono comum, dormiu, caiu no sono. E alguém praticar um ato cirúrgico com esta pessoa, com esta criatura? Lógico que não. Então esse sono aqui não foi um sono qualquer, foi um sono induzido, tá? Tanto é que a ação feita aqui, ó, para separar Eva de Adão, ela foi bem traumática, tá? Então esse sono aqui não é um sono, tipo assim, comum, é um sono de ignorância, ok? Eu espero que você tenha entendido isso. Voltando ao capítulo 3, aqui no verso 7, a gente precisa entender que tipo de sono é esse, porque aqui diz que Adão e Eva, né, eles tiveram seus olhos abertos. E temos que saber, eles abriram os olhos deles para quê? Que olhos são esses? Então, são essas questões que você tem que ver dentro do texto e encontrar as respostas no próprio texto, entendeu? E diz que quando eles despertaram do sono, eles perceberam que estavam nus. Ora, como eles perceberiam que estavam nus se eles não tivessem obtido então agora o discernimento? Como diz aqui, né? No verso 6, que diz que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, eis aqui a questão, essa árvore, ela era o quê? Uma árvore que dava entendimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da sabedoria. E de fato isso aconteceu aqui no verso 7, porque diz o texto: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha só como o texto ele está muito bem explicado aqui. Diz que de fato a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não era ruim. Ela tinha sim, tá? Esse poder de dar discernimento, inteligência, tá? Entendimento para quem consumisse de seus frutos. Então, tendo em vista isso, essa árvore, ela era ruim? Não. Até porque aqui, ó, Adão e Eva, eles não tinham nem sequer senso de pudor. Por isso que eles não percebiam que eles estavam nus. Porque esses olhos deles aqui não são os olhos que eles carregam, que todo mundo tem, né, na frente do rosto, na cara. Aqui tá falando do olho intelectual, do intelecto da pessoa, tá? Dos olhos intelectuais. E esse citar aqui do olho, né? Que está ligado com o discernimento, enfim, com o intelectual do indivíduo, com a percepção espiritual, com o fato da pessoa conseguir compreender o mundo à sua volta de alguma forma, tá? Tanto a realidade física natural como a realidade não física, não natural. Isso é uma coisa que como que eu posso dizer, em algumas tradições esotéricas, tipo no hinduísmo, tem um componente, né, do cérebro que é ligado a essa percepção espiritual, a esse despertar, a esse entendimento, a esse discernimento que é a glândula pineal, tá? Que fica aí na nossa cabeça, né? Tanto é que eles imaginam o seguinte, que esse terceiro olho, que é visto, né, como terceiro olho, que é associado aí com esse componente do cérebro, tá? Do cérebro, a glândula pineal. Eles apontam ela como ficando entre as sobrancelhas, né? Então, é uma coisa a se pensar aí, tá ok? Então, aqui a gente vê que Adão e Eva, eles estavam em um sono profundo. Esse sono profundo foi uma hipnose, tá? Um transe muito forte, profundo, que eles estavam em plena ignorância a ponto de não saberem nem o que era nudez. Por isso que eles não se envergonhavam. Vê uma criancinha pequenininha, ela sabe o que é nudez? Não sabe. Ela tem senso de pudor? Não. Por quê? Porque ela ainda não tem esse conhecimento. Ela não tem esse entendimento ainda.
ela vai adquirir com o tempo, ela vai aprender, entendeu? A ter senso de pudor, a ter conhecimento com relação a várias coisas. A mesma coisa aconteceu com Adão e Eva, só que com a criança quem ensina são os pais, na verdade. Com Adão e Eva, quem deu todo esse conhecimento e muito mais para eles foi essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, que ela dava entendimento, discernimento, compreensão para quem comesse de seus frutos. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, em si, ela não é ruim. Só que tudo que ela acabou trazendo como consequência da ação de Adão e Eva terem comido dela, é que é algo ruim. Só que tudo que aconteceu com Adão e Eva, aquilo não foi por acaso. Tudo ali foi programado para acontecer daquele jeito. A desobediência, enfim. Inclusive as dores de parto de Eva, a reprodução, tudo, gente, foi programado antecipadamente antes do Gênesis bíblico, que eu chamo de o segundo Gênesis, ok? Então vocês precisam entender isso aí. O que mais nós podemos observar aqui? Então vocês entenderam, né? Tendo em vista que aqui esse sono de Adão e Eva não foi qualquer sono, mas sim um sono de ignorância, e enfim, com as informações que o livro dá, logo nós entendemos aí essa presença, tá? Meio que, como que eu posso dizer, bem discreta, né? Citando aí, então, como que eu posso dizer? Como assim, tipo que aquele fruto, de alguma forma, iluminou Adão e Eva no entendimento, no conhecimento, na compreensão das coisas, lançou uma luz sobre eles. E tem um detalhe também com essa glândula pineal aí, tá? Que fica na nossa cabeça, que ela acaba captando os raios de luz, a luz, tá? Dependendo da quantidade, e ela vai secretar X quantidade de hormônios, ou melhor, do hormônio bem mais conhecido chamado melatonina, né? E esse hormônio, ele vai regular a questão do sono e, enfim, vai regular, tá? O sono vigília, né? A hora de dormir ou a hora de estar acordado. E dependendo da quantidade de luz, por exemplo, se aumentar a luz, tá? Essa glândula pineal, que ela é vista como terceiro olho, que ela é vista como terceiro olho, geralmente associada ao terceiro olho, e ela está relacionada com a percepção espiritual. Quando nós estamos em um ambiente muito iluminado, tipo durante o dia, ela vai informar que é hora de ficarmos acordados. Quando tem pouca iluminação ou nada, ela vai fazer com que o nosso corpo acabe percebendo que é hora de dormir. Ela não vai te obrigar a dormir, mas ela vai avisar o nosso organismo que é hora de dormir, tá? Liberando esse hormônio aí que eu já citei. Então, isso é uma coisa interessante. Eu acho interessante porque tem partes, né, em alguns livros apócrifos. Nos apócrifos vão dizer que a luz do entendimento brilhou sobre Adão e Eva quando eles comeram do fruto da árvore da sabedoria, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é no mínimo interessante, porque os apócrifos relatam que de fato essa árvore deu entendimento, sabedoria, conhecimento para Adão e Eva com relação à essência deles, ao que eles eram, ao discernimento do que era certo e errado. Então eles adquiriram a habilidade de reconhecer pessoas boas e pessoas más. Adquiriram um senso de pudor que antes eles não tinham. Então tudo isso nós observamos no cenário, tanto no relato apócrifo como no relato bíblico. Entendeu? Porque tudo que as pessoas fazem geralmente é condenarem essa árvore sem avaliar se de fato o efeito que essa árvore fez foi de fato o que
o instrutor, que no segundo Gênesis é colocada como uma serpente, e o indivíduo por trás desta ação tinha uma ação diabólica, porém estava fazendo algo que foi programado de antemão, anteriormente, no primeiro Gênesis, por uma entidade benigna que tinha, né, enfim, praticado essa ação de forma primária, depois vem enfim, a segunda vez, que é no Gênesis bíblico, que foi por uma entidade do mal. Então, tudo isso você tem que entender. Mudou os personagens, as essências deles, você entende, né? Se é um indivíduo mau ou ruim, porém a ação, ela aconteceu, tá? O ocorrido anterior voltou a acontecer novamente. Claro que com alguns detalhes, né? Algumas pequenas mudanças, mas sim aconteceu. Então, é de fato interessante aí, tá? O que se acredita sobre essa glândula pineal, tá? Que em crenças, né, dos antigos, ela está ligada à percepção espiritual e também a essa conexão. É como se ela fosse uma ponte entre o mundo físico, material e o mundo espiritual, tá? E isso é interessante. E ela tem também aquela, como que eu posso dizer? Aquela crença demonstra um estado, né? Diz, o terceiro olho aberto, demonstra um estado de consciência, de despertar, de entendimento do mundo à nossa volta, da nossa realidade. Então, que foi exatamente o que aconteceu com Adão e Eva, né? Quando eles comeram desse fruto aí, proibido. Que eu volto a repetir, por favor, na Bíblia hebraica, o ato de Adão e Eva comerem do fruto proibido, tá? Que foi da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da sabedoria, não é o pecado original que faz Adão e Eva eles morrerem, porque eles já eram chamados de mortos, ou seja, de Ish e Ishá, antes deles cometerem tal suposto pecado original. Antes deles praticarem a ação de comer do fruto proibido, eles já eram chamados de mortos. Eles são chamados de mortos na Bíblia hebraica, tá? Em português não percebemos isso, mas em hebraico se percebe. Então, a Bíblia originalmente ela não foi escrita, tá? Em português, nem em inglês, nem em espanhol, etc. Então, ela foi escrita no texto hebraico. E eu vou fazer uma pequena observação. Nós temos a Bíblia hebraica, tá? Com essa escrita de hebraico moderno, mas mesmo assim, presta atenção, nós não temos os originais da Bíblia hebraica, ok? São cópias e cópias e cópias. E, claro, pode ter, né? Como que eu posso dizer? Pode estar faltando algumas partes de texto, sim, porque nós não temos, de fato, o livro original, tá? Do Velho Testamento, escrito no hebraico original, tá bom? Então, tem tudo isso aí. Só que por que eu acredito que o relato do livro de Gênesis, mesmo nessa Bíblia hebraica moderna e tudo mais, que não é a Bíblia, né, do hebraico original? Porque eu encontrei esse relato nos apócrifos, só que os apócrifos eles vão muito além, né, do que a Bíblia fala de forma resumida e bem breve. Então, são coisas interessantes que você vai aí percebendo, tá? Então, depois você dá uma olhada sobre essa glândula pineal aí, tá? A associação dela ou melhor, como ela é vista, né? Como o terceiro olho e tudo mais, é uma coisa interessante aí, tá? Como que ela se comporta aí, liberando um hormônio que vai regular esse ciclo, né? De sono-vigília, sono-vigília. Então, essa tal glândula aí vai regular o nosso sono, o estado, enfim, hora de dormir, hora de estar acordado, né? Então, vai regular aí o ritmo circadiano, tá certo? O que mais eu tenho de dizer? Bem, vamos ver aqui o texto aqui em hebraico, como é que tá?
Nesse caso aqui, você entendeu, aqui em português, eu nem passei para o hebraico para explicar, né? Então, com informações da própria Bíblia, a gente viu aqui qual era esse cenário aqui de Adão e Eva, tá? E esses olhos aqui não são olhos comuns, não são os 2 olhos que você tem aí, tá? Na sua cabeça, enfim, você entendeu. Não são esses olhos aí meramente um olhar de visão, assim, como você olha para alguma coisa, um objeto, enfim, não. Que está se referindo aos olhos intelectuais, ok? E aí aqui no texto hebraico tá da seguinte forma, né? Que diz o seguinte, que os olhos, né? Que diz aqui, que na verdade aqui tá o olho, né? Aqui tá no singular, tá? No singular aqui. E aqui diz o quê? Que foram abertos. Aí aqui coloca olho no singular, aqui tá plural, futuro, na verdade. Só que geralmente quando se traduz, eles colocam aqui abriram-se, né? Tipo fazendo um relato de uma coisa que já aconteceu. Mas aqui no texto hebraico, essa palavra aqui, ela fica bem mais classificada, né? No futuro, tá? No tempo futuro, tipo aquelas outras ocorrências que acontecem que eu já expliquei em outras partes da Bíblia. Aqui, ó, é como se alguém estivesse ao mesmo tempo contando um relato, porém ordenando os fatos, ordenando e coordenando, dirigindo, definindo, mandando em tudo que aconteceu com Adão e Eva. Isso é uma coisa interessante, no mínimo, questionável, né? Uma coisa para chamar a nossa atenção. Então, o texto poderia ficar, né? E abrirão o olho, só que aí vai ficar bem esquisito o texto, porque se a gente pegar no hebraico não tem como fazer uma tradução totalmente literal, porque se passar para o português ninguém vai entender, né? Então, é isso. E tem esse detalhezinho aqui no final também que chama a nossa atenção, né? Aqui, ó, esse detalhe aqui no final da palavra. Deixa eu dar uma pausa aqui, tá? Bom, continuando. A garganta, vamos lá. Então, aqui tá o que? No futuro, essa palavra, tá? Inclusive, ela aparece aqui no hebraico, interlinear com português. Tá vendo aí, né? Então, essa palavra aqui, ela está no futuro. Ela se encontra no plural e ela tá no feminino, tá? Ela está no feminino, aqui, ó. Essa palavra, tá? Deixa eu selecionar ela aqui. Aqui no texto hebraico, ela está estruturada no feminino, tá? É como se essa ação aqui, ó, de abrir os olhos de Adão e Eva, ela fosse atribuída a um indivíduo feminino que acabou abrindo os olhos deles. Isso que é uma coisa interessante, porque no relato apócrifo, do Gênesis apócrifo, de fato foi uma força ativa, um espírito feminino que tinha entrado, que entrou na árvore da sabedoria, na árvore do conhecimento do bem e do mal, que despertou, que abriu os olhos intelectuais de Adão e Eva no momento em que eles comeram do fruto proibido. Para você ver uma coisa interessante que a gramática do hebraico acaba nos revelando, principalmente com relação a essas palavras em masculino ou feminino, tá? Então, ela está aqui no feminino, né? Vou até aproximar aqui um pouco, vamos ver aqui o texto aqui em... Vou aproximar aqui, ó, dá pra gente ver melhor aí a imagem, tá? Aproximar aqui, calma aí. Aí você tá vendo aqui, né, os sinais, pra gente ver os sinais sensoréticos dessa palavra aí, ó. A palavra abriram-se, aí tá aqui a palavra raiz, tá? Que é essa aqui. Que tá aí, ó. Tá vendo? Pacacá, né? Deixa eu consertar, deixa eu dar uma pausa aqui por conta do barulho. Então, eu espero que você tenha entendido aí o que eu tentei explicar, tá? Então, essa palavra aqui, ó, hebraica, ela está estruturada no texto hebraico, na Bíblia hebraica, plural, feminino, futuro, ok? Entendeu? É como eu disse para você, né? É como se essa palavra aqui, ela estivesse evidenciando que
este ocorrido de abrir os olhos de Adão e Eva fosse praticado então, ou melhor, esse ocorrido, não, vamos colocar assim, esta ação que foi praticada de abrir os olhos de Adão e Eva, é como se essa palavra ela estivesse denunciando que foi uma figura feminina, como eu já disse, entendeu? E isso é uma coisa interessante. Então, e aí tem a nossa próxima palavra aqui, que é a palavra ain, né? Ain, olho, em hebraico, que aqui ela está estruturada, o quê? No singular, e ela aqui, ela é dual, ela é tanto masculina como feminina, tá ok? A palavra olho. Olho no singular, aqui não tá plural não, tá? Apesar deles traduzirem aqui, ó, os olhos de ambos, só que aqui diz olho deles dois. Olho deles dois. Ou pode traduzir essa palavra como ambos também, que a gente entende que está se referindo a duas pessoas, né? Dois indivíduos. Então, aqui tá olho deles dois. Aí você fica pensando, o olho deles dois. Vê como o texto em hebraico ele fica meio estranho se traduzir literalmente para o português. Fica tudo doido no português, mas no hebraico faz sentido. Tá, fica meio confuso, né, se pegar e traduzir literalmente para o português. Então, aqui a gente tenta fazer a tradução bem mais próxima do original possível, tá? Geralmente eu trago isso. Então, calma aí, mexi aqui errado na tela. Vamos aproximar um pouquinho aqui para enxergar um pouco melhor esses sinais anforéticos aqui, ó. Que estão no texto, tá? Deixa eu arrumar aqui. Então, aqui a gente tá vendo aqui, tá vendo? Essa palavra aqui, como eu já expliquei. Aí, aqui no caso, ela tá com esses sinais anforéticos, aí você pode ler, né? Ti, pa, ka, re, na. Simplesmente assim, tá? Abrirão, né? Abrirão o quê? Aí, aqui tá a palavra hebraica para olho estruturada, tá? No singular, tanto no masculino como no feminino, se referindo tanto ao macho como à fêmea, tá? Essa ação aqui que ela foi praticada, aparentemente, essa ação de abrir, né, o olho de Adão, o olho de Eva, por isso que eu disse que chamou a minha atenção aí para a glândula pineal, que é vista como o terceiro olho, tá? Por certas tradições aí, como no hinduísmo, ok? E aí tá aqui, tá? A palavra com sinais anforéticos, aí você lê Einei ou Eini, né? Simplesmente. E por aí vai. Minha garganta não tá... Desculpa aí. Enfim, vamos adiantar aqui. Então, o texto hebraico continua e diz, né? Então, aqui, você entender essas duas palavras aí, né? Ok. Aí, essa outra aqui, ó, a palavra para dizer, né? Ambos, que eles traduzem aqui em português como ambos. Tá? A tradução, eles fazem aqui dessa palavra como ambos. Só que aqui tá se referindo ao quê? A dois, tá? Dois. Aqui, ó. Tá ok? E aí, coloca aqui no final para dizer eles dois. Tá vendo? Essa estrutura final aqui, ó. Rem, eles dois, ok? Beleza. Então, eles dois. Então, o que você conseguiu entender aqui até agora? E abrirão, ou melhor, pode até colocar assim se quiser. E ela abrirá olho deles dois. Aí você fica pensando, que olho é esse? Que olho é esse aqui, tá? Então, é uma coisa aí para você pensar, que olho é esse? E que aparentemente esse abrir, obviamente aqui ele foi praticado por como que eu posso dizer, uma entidade feminina. Ok? Se você não leu aquele livro lá, Origem do Mundo, leia. Vale a pena, ele é meio assim de difícil compreensão, mas responde algumas perguntas aqui, porque a Bíblia hebraica e a Bíblia também em português, ela é muito escassa de detalhes e um tanto confusa, né? Então, o que a Bíblia ela está fazendo? Ela está contando dois relatos em um só.
Por isso que às vezes ela vai estar falando no futuro, ao invés de estar falando, por exemplo, no passado ou no presente. Em algumas ocorrências, em alguns, por exemplo, em alguns momentos, né? Como aqui, por exemplo. Como se ela quisesse dizer, isso aqui foi determinado a acontecer assim, por isso que usa essa palavra aqui, hebraica, no futuro, né? Ela fica bem mais entendida melhor no futuro, e ela está no plural e no feminino. Então, quer fazer um relato apócrifo aqui em uma Bíblia, né, popular, digamos assim. Porque a palavra apócrifo, ela quer dizer simplesmente algo que é secreto, algo que não é levado a público, algo que é assim uma coisa que foi dita, relatada a poucas pessoas e em segredo, ou seja, algo que foi contado em segredo. É isso que quer dizer a palavra apócrifo, gente. Não quer dizer que apócrifo significa coisa do diabo, não, tá? É que nem a palavra que você provavelmente ouviu como gnose. Gnose, gente, vem do grego gnosis ou gnoskos. E gnosco, ou gnoskos, enfim, gnosis do grego, que a gente fala, no caso do português, gnose, ela não é uma palavra ruim. Ela significa conhecimento. Na verdade, é uma palavra muito boa. Então, que nem a palavra apócrifo, né? Quer dizer o quê? Algo secreto, algo que é algo oculto, algo escondido. É isso. Então, aqui você entendeu até aí, né? E aí o texto vai e continua. Usa aqui a letra vav, né? Como a expressão e o quê? E eles acabaram conhecendo, né? E ambos conheceram, aqui a palavra conhecimento em hebraico, tanto é que ela vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar para vocês isso aqui. Aqui ela aparece aqui, ó. Eles traduzem ela como percebendo, aí ela tá aqui no hebraico, tá vendo? A palavra hebraica, eu vou abrir o dicionário para você ver comigo. Melhor abrir ela aqui, o dicionário aqui no texto em hebraico, né? Que no caso ela aparece aqui, ó. Que eles traduziram como a palavra perceber, né? E aqui, ó, vou abrir aqui o dicionário. E aí você acompanha comigo. Tá abrindo, tá? A palavra, tá vendo? Yada, que significa o quê? Conhecer algo, conhecer, aprender, conhecer, enfim. Significa a palavra conhecimento, tá? Descobrir, tá vendo? Discernir, distinguir, discriminar e por aí vai, tá ok? A palavra conhecimento. Aí tem outras aqui, ó, significados, mas todos similares, né? Então, significa conhecimento, tá? Aqui, como coloca aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Conhecimento, tá vendo? Então, a palavra yada. E ela aparece onde, gente? Essa palavra, ela aparece quando fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só tenho que lembrar aqui onde usa essa palavra, né? As ocorrências dessa palavra conhecimento aqui. E eu vou mostrar para você, mas lembra que em Gênesis 7, né, diz que, aqui está dizendo em português, abriram-se, então, os olhos de ambos. Você viu que eu expliquei aqui no hebraico, tá? Presta atenção. Aqui eu só estou lendo como está no português para facilitar a compreensão. E aqui eles traduziram como, e percebendo que estavam nus. Então, esse perceber aqui, na verdade, é a palavra hebraica para conhecimento. Eu vou mostrar isso para você. Deixa eu encontrar aqui. No caso, eu encontrei ela aqui, ó. Né? No caso, aqui aquela palavra yadá, ela é raiz, né? Mas, enfim, é praticamente a mesma palavra. Cadê? Ela tá aqui no capítulo 2, no verso 9, onde eu falo aqui, ó, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui tá da arte, tá? Só que se a gente for entrar aqui, ó, no texto, contar aqui, ó, no texto em hebraico aqui, tá falando da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Aqui, verso 9, tá? Aí fala aqui da árvore da vida, ou melhor, a árvore, né? Aqui tá vida no plural, vidas, né? O vivos, árvore dos vivos, coisa interessante. E que tá falando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí tá aqui o texto em português.
E aqui no finalzinho fala da árvore do conhecimento no texto hebraico, tá vendo? Da'at. Aí se a gente vem aqui nessa palavra hebraica aqui, ó, da'at, para conhecimento, ela tá aqui também, aqui, ó, conhecimento, aí tá aqui em hebraico, da'at. Se a gente clica aqui para abrir o dicionário, deixa eu ver o que eu acho aqui em português. Eita, calma aí. Aqui, conhecimento, da'at. Aí ela aparece aqui, ó, tá vendo? Da'at, conhecimento. Aí se a gente vai ver, ela é procedente de onde? Ela é procedente daquela mesma palavra, fica vendo só. Mesma palavra que é usada lá para dizer que Adão e Eva, eles perceberam que estavam nus. Ou seja, eles conheceram que eles estavam nus. Poderia ser a tradução, né? E, tipo, poderia ficar assim, e Adão e Eva perceberam não, e eles conheceram que estavam nus. Como acontece em algumas traduções, em outras traduções que eles fazem, tá? Do texto hebraico. Aí aqui, ó, tá vendo? A palavra da'at vem da palavra yadá. Tá vendo? Que significa conhecer. Tá vendo? Aprender, conhecer. Então, olha só que interessante, né? O mesmo significado que a gente encontrou lá. Inclusive, ela é utilizada em algumas partes para falar, né, de relações íntimas também. Tem isso também. Então, aí, ó, conhecimento, né? Algo bem interessante. Essa palavra yada e a palavra da'at, que ambas as duas são usadas para conhecimento, tá? E a palavra hebraica para conhecimento, da'at, que geralmente ela é traduzida aqui como árvore do conhecimento, perdão, aqui nesse trecho do texto hebraico, a árvore do conhecimento. Então, geralmente essa palavra aqui, ó, da'at, ela aparece muito. E a palavra yadá também tem esse significado de conhecer, de saber o que é alguma coisa, né? De, enfim, experimentar, obter ali alguma informação. Então, isso é muito interessante, na verdade. Então, você entendeu aí, né? Tem outra palavra que a gente vai acabar vendo no texto também. Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 3, no verso 7. Então, esse significado aí, né? Praticamente igual dessas duas palavras, yadá e da palavra da'at, né? Conhecimento, conhecer, entender alguma coisa. Perceber, né? Como eles traduzem aqui em português. Pode ficar assim também, né? Porque eu só sou capaz de perceber algo se eu tenho conhecimento com relação àquilo ali, né? Se eu só posso ter, como que eu posso dizer, um senso de julgar alguma coisa se de fato eu conhecer. Eu perceber o que é, tá? De fato, o que é certo, o que é errado. Então, isso que aconteceu com Adão e Eva aqui. Aí o exemplo que eu usei dessas duas palavras, que praticamente têm o mesmo significado, é o que acontece com a nossa próxima palavra que vamos observar aqui, que é essa que já está destacada aqui, que aqui ela está sendo traduzida como nudez, só que ela vem da mesma raiz da palavra hebraica utilizada para inteligência, intelecto, astúcia, sagacidade, tá? E isso é muito interessante. Eu vou abrir aqui o dicionário e vou mostrar para você, tá ok? Deixa o dicionário aqui, ó, abrir. Aí abriu aqui, ó, essa palavra aqui, ó, tá no verso 7. Aqui ela é traduzida como nudez. Só que se você vai ver a origem dela, a procedência dela, como aconteceu com a palavra yadá, que a palavra yadá é a origem da palavra da'at, tá? E ambas as duas, elas têm o mesmo sentido, o mesmo significado, yadá e da'at, que eu mostrei anteriormente. Essa aqui é a palavra, tá? Eiron, que aqui eles estão usando aqui, eiron. Para o quê? Para nudez. Eiron, ou como eles colocam aqui, ó, simplesmente Eron, tá? E, ou seja, ela pode ser escrita tanto com Yud como sem. Fica vendo só. Geralmente eles colocam Yud aqui para distinguir, tá? Para diferenciar, para dizer quando é nudez e quando se referindo a intelecto, a inteligência, só que presta atenção, essa palavra em si, ela fica sem o yud, tá? E aí, para poder entender se ela está falando de alguém inteligente, alguém que percebe alguma coisa, tá? Alguém que tem sagacidade, intelecto, percepção, no sentido de inteligência, ou se ela está se referindo a alguém que é puramente, como que eu posso dizer, ignorante a ponto de não perceber nem o que é nudez, tá? Então, olha aqui, ó.
E aqui, se a gente for vir aqui no dicionário, a gente vai dar um clique aqui. Aí dá a origem dessa palavra, procedência da palavra para nudez no hebraico, da palavra eiron, do hebraico para nudez, é a palavra aram, que você viu, vou voltar aqui, ó, veja as letras, tá vendo? Ain, resh e a letra min. Presta atenção, hein? Aí se a gente voltar aqui, ó, você vai ver que eles dão essa outra escrita aqui também, tá vendo? Ain, resh e min, sem a letra yud. E essa palavra aqui, essa escrita aqui, que eles dizem que pode ser tanto essa aqui, eiron, para nudez, como aram ou eron, né? No caso lá, eles vão trocar os sinais alfabéticos e vão colocar o som de letra. Vão colocar, cadê? Aqui, vão colocar o som de letra A aqui, né? E lá eles colocam o som de letra E. Mas é a mesma palavra, são as mesmas letras, tá, gente? É a mesma palavra. Então, eles colocam sinais alfabéticos para dizer que tem diferença, mas não é bem assim, tem não. Então, essa palavra, ela significa o quê? Ser sutil, ser esperto, ser astuto, né? Ter cautela, tomar conselho, tá vendo? Ser alguém prudente, tá vendo? Então, essa palavra aqui, ó, tornar-se esperto, ela é interessante. Ela é, no mínimo, no texto hebraico, intrigante. A palavra hebraica para nudez, que é utilizada aqui, tá? A palavra hebraica para nudez, que é utilizada aqui, é a palavra eiron. Eiron, do hebraico, tá? Eiron, ou eron, que na verdade pode ser pronunciada, né? Naturalmente, sem sinais alfabéticos, como eles colocaram lá. Na pronúncia autêntica dessa palavra, digamos assim, no hebraico antigo, a pronúncia dela é aram mesmo. Aram, aram, ok? Essa aqui também, se for ler sem sinais alfabéticos, conforme a regra gramatical de hebraico antigo, vai ficar airam, airam. Olha só, porque o som original da letrinha ain é o som de letra A. O próprio nome da letra evidencia o som dela, tá? É simples assim. E aqui, ó, a gente fica aqui no texto em português, você entendeu aí, né? Essas 4 palavras aí, tá? Deu para entender, né? Então, a palavra hebraica utilizada no texto hebraico para nudez, ela tem ambiguidade, ok? Deu para entender? Ótimo. E aí você vai acabar percebendo aqui, ó. Nossa, deixa eu adiantar, já tem esse tempo. Você vai acabar percebendo aqui, calma. O cenário é o seguinte, presta atenção. Adão e Eva em plena ignorância. Essa ignorância deles, né, que a Bíblia chama de pesado sono, era uma ignorância incrivelmente gigantesca. Imagina, eles não tinham nem percepção, eles não tinham nem conhecimento do que era nudez. Tá vendo? Então, eles estavam o quê? Desprovidos de conhecimento. Naquele momento ali, por causa daquele ocorrido, da separação daquela criatura do ser andrógeno, Adão, a criatura andrógena Adão, em macho e fêmea. Só que antes deste ocorrido de separar Adão e Eva, de separar o macho da fêmea, e fazendo com que aquela criatura, o Adão andrógeno, ou a criatura Adão andrógeno, ou andrógeno, enfim, andrógeno, não existisse mais, não existisse mais, só acontece quando é lançado um sono profundo. A ignorância só reina sobre eles quando é lançado um sono profundo sobre eles e quando eles são separados. Mas antes eles estavam juntos, eles tinham muito conhecimento, tanto é que o texto hebraico vai dizer que para esta criatura Adão, que ainda estava na sua forma andrógena, tá? Ainda estava como um ser andrógeno, vai dizer que essa criatura era capaz, inclusive, de saber os nomes de todos os animais. E a pergunta que o texto hebraico não responde é: quem foi que ensinou esta criatura tal conhecimento, né? Imagina, sabia invocar corretamente os nomes de todos os animais. E detalhe, não foi o Deus bíblico de Gênesis, porque o texto hebraico diz que a intenção de Deus era testá-los. Imagina só, né? Fazendo um teste como está na tradução aí em português. Então, Deus queria testar para ver se eles sabiam invocar corretamente os nomes de todos os animais, né?
Imagina, se Deus tivesse ensinado, para que fazer isso? O Deus do livro de Gênesis, né? Então, olha aí, é como eu já expliquei para você. Anteriormente, aconteceu um primeiro Gênesis. A ação de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal já havia acontecido antes. Os bonequinhos de barro são refeitos, eles tinham aquele conhecimento todo, imagina. Depois repete toda aquela ação que foi praticada lá no primeiro Gênesis, separar esta criatura, o ser Adão andrógeno, de barro primordial, em macho e fêmea, tá? Fazer com que essa criatura ficasse em ignorância. Depois, proporcionar de fato o que aconteceu, que foi comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa ação ela é praticada aí primariamente de forma primária, em primeiro lugar, tanto no primeiro Gênesis como no segundo Gênesis, pela figura feminina. Isso tem um motivo no mundo espiritual. É um motivo ruim? Não, é um motivo bom, tá? Porque o que as pessoas fazem com a Bíblia? Gente, a Bíblia, ela não foi escrita no nosso idioma, tá? E as pessoas pegam um texto, entendem do jeito delas, superficialmente, de forma precipitada, e aí elas vão e olham um texto, né? De forma, como que eu posso dizer assim, vulgar, tá? E saem dizendo que a mulher é a culpada de tudo, que ela foi a culpada de Adão morrer, né? Que ela, enfim, foi a errada. Só que, gente, tudo que estava acontecendo ali, ela não controlava. Adão, eles não controlavam. É como se eles fossem marionetes, fantoches de um enredo, tá? De um roteiro que foi feito para eles. E eles praticavam aquelas ações. Por exemplo, para quem vai ser salvo? Você acha mesmo que você escolheu, que você tem algum direito de escolher ser salvo ou não? Óbvio que não. A Bíblia é muito bem clara. Deus é quem escolhe. Então você não escolhe. Você fala, eu quero ser salvo. Será que você vai? Então tem essa questão aí também. Então não é por sua vontade. Porque se fosse por nossa vontade, nós faríamos tudo o que quiséssemos fazer. Mas não é assim a nossa realidade. Então, o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas escolhas, tá? Sejam elas certas ou erradas, enfim, confusas ou não, elas sempre ou melhor, elas sempre vão ser influenciadas por terceiros que controlam aqui o nosso mundo físico. Sejam essas entidades do bem ou do mal, sejam entidades benignas ou malignas. E você precisa ter consciência disso, entendeu? Então, é sim, de fato, um assunto bem complexo, é complicado, mas você tem que parar para pensar nisso, tá ok? Por exemplo, suas escolhas, elas são limitadas ao tempo, a momentos e situações, entendeu? Que vão ali pré-definir os caminhos que você vai tomar ou não. Então, você, por exemplo, você se encontra em uma situação, em um determinado conflito, né, de sua vida em um momento. A vida, ela vai te dar ali alguns caminhos, ou seja, as respostas pré-definidas. Você não vai escolher, eu vou fazer isso porque eu quero. Não, você vai escolher ali o que o tempo, a sua realidade de mundo, as suas condições ali, aquele momento, ele vai lhe obrigar, né? Como que eu posso dizer? Ele proporcionar, né? Influenciar a escolher. Porque imagina, né? Se nós tivéssemos o livre-arbítrio, coisa que não é realidade para a humanidade, seria muito bom. Você poderia, por exemplo, escolher não morrer. Isso é ter livre-arbítrio, ter vontade livre, ou seja, sua vontade, seus desejos, eles não têm barreiras. Por isso que diz que é livre. Então você faz o que você quer, só que não funciona assim, né? Não funciona assim. Porque somos limitados, né, pela morte, enfim, pelo tempo, por tudo, por momentos, situações, por nossa realidade de mundo. Então, nós temos, de fato, arbítrio, mas não livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio? Entidades que estão acima de nós, ok? Pois é.
E entidade é uma entidade que está no topo de tudo, né? Porque até o diabo e Satanás original, ele não faz bem o que ele quer, né? Imagina, é um controlando o outro. É tipo assim, na sociedade é isso que acontece no nosso mundo, aqui na nossa realidade, aqui na sociedade. Então, você dá para ter ideia o que a sociedade imita ou qual estrutura. Então, entendeu essa parte aí, né? Vamos ver o que mais eu posso dizer a vocês de interessante aqui nesse verso, tá? Então, aí usa a palavra aqui para nudez. Eu expliquei em um outro vídeo aí, eu até citei, né? Essa relação aí da palavra, dessa palavra aí, dessas palavras hebraicas para nudez e para inteligência, né? Que diz aqui no capítulo, é a mesma palavra, gente. Cadê? Que diz aqui no texto hebraico, que a serpente, ela era mais inteligente, tá vendo aqui, ó? Aqui no caso eles vão mudando aí, enfim. Aqui, ó, tá vendo a letra Ain, a letrinha Resh, a letrinha Vav e a letrinha Min, né? Aí se a gente olhar aqui, ó, no verso 7, e aí só que aqui eles usam o sinal maçorético para dizer que aqui tem som de U, ó. Tá vendo? De U. Aí eles falam assim, ó, Ei, Ru, Mi. Interessante, né? Coloca o sinal maçorético aqui para dizer que aqui deveria ter um Vav. Fica vendo. É uma coisa para ficar pensando. Ou que tem, né? E no caso aqui tem um Vav mesmo com som de U na palavra para sagacidade da serpente, para a inteligência, né? Da serpente. Olha que interessante. E aqui eles colocam o sinal maçorético para som de A, tá vendo? Mas é a mesma letra IN que aparece aqui no verso 7, tá vendo? Aqui eles colocam o sinal maçorético para ficar com som de E. E eu acho muito interessante colocar o sinal maçorético aqui, né, na letra Resh, para ela sair com o som da sílaba Ru, como acontece aqui com a palavra para serpente, para dizer que a serpente era sagaz. Ru. Curioso, né? Pois é. Então, o texto maçoreta, que é esse texto hebraico aqui, que temos um momento de hebraico moderno, enfim, às vezes ele vai comer algumas letras, tá? Tirar ou acrescentar, seja por sinais maçoréticos ou não, tá ok? O que é, no mínimo, assim, um pouquinho, como que eu posso dizer? Suspeito, né? Pode ser isso. Então, por favor, não se iluda. Às vezes a gente fala pela força da expressão, vamos dar uma olhada nos originais. Só que não existe originais, nem do Velho Testamento, nem do Novo Testamento, ok? É isso. E aí o texto continua. Então diz aqui que os dois eles acabaram conhecendo, né? Como coloca o texto em português aqui, percebendo que eles estavam que eles estavam nus, né? Nus. Aqui traduz geralmente como nus, mas eu já expliquei essa palavra para você, tá? Então aí você pensa, realmente aqui o texto diz aqui que eles estavam nus, mas essa nudez deles, ela foi ocasionada exatamente pelo que exatamente? Por qual motivo eles estavam, ou melhor, por qual motivo, uma pergunta muito melhor estruturada que fica de acordo com o texto aqui, por que eles não percebiam que eles estavam nus? Por quê? Eles não tinham o quê? Conhecimento do que era nudez, ou seja, como é o outro significado, essa palavra aqui tem origem da palavra para sutileza, esperteza, inteligência, sagacidade. Então, por que eles não sabiam, não conheciam que eles estavam nus? Porque eles não tinham nada disso. Eles não eram espertos, não estavam ali possuindo inteligência no momento. Estavam, como que eu posso dizer, em plena ignorância, né? Ignorância total. Ou seja, totalmente alheios ao mundo em volta deles.
Adão e Eva, eles não conseguiam perceber nada em volta deles. Eles estavam em grande estupor. Então, se alguém fizesse alguma maldade com eles ali, ó, para eles tanto faz, tanto fez. E eles estavam sendo observados todo o tempo, tipo aquele programa, sabe, do Big Brother. Pois é, essa vida aqui é assim. E aí continua aqui, ó. Tá ok? E aí diz o quê? Que eles acabaram fabricando aqui, né? Costurando, tá? Eles costuraram. Costuraram o quê? Pegaram umas folhas e costuraram, então, tipo fizeram umas cintas, claro, eles fizeram umas roupinhas para eles, né? Então, para poder cobrir ali, enfim, para tapar, tipo aquilo que os índios fazem, né? Para tapar as partes ali. Porque eles obtiveram o entendimento, tá? Como tá aqui no texto hebraico, tá vendo aqui? Shekir, né? Então, eles obtiveram o que? Entendimento, tá vendo? Aí, eles se cobriram, porque eles acabaram ganhando, então, aí, acabaram adquirindo o senso de pudor, conheceram o que era nudez, o que era decente, o que era errado, tudo. Agora eles não poderiam, né, serem, como que eu posso dizer assim, ninguém poderia fazer nada com eles da forma que bem entendesse ou dizer algo para eles conseguiam perceber as coisas. Olha só que interessante, tá? Então diz que eles fizeram aí, tá? Essas roupinhas aí bem improvisadas, digamos assim, para tapar aí as partes deles, tá? É isso, deixa eu ver o tempo aqui. Já tá dando, já deu isso tudo de tempo. Enfim, você entendeu o que eu tentei explicar aí, né? O que eu estou tentando explicar, né? Faz tempo, mas enfim. É porque é algo um tanto complexo, é um pouquinho difícil de entender, mas você vai entender, tá? Então é isso, desculpa aí se eu demoro às vezes, tá? Pra gravar um novo conteúdo, mas é que eu tenho que gravar quando eu tenho disponibilidade de tempo e principalmente, mais ainda, né? O mínimo de silêncio, né? Então, é isso. Deixa eu ver se não tem algum de mais interessante que eu possa dizer a vocês. Eu acho que é isso mesmo, né? Acho que não tem mais nada de interessante a dizer, ok? O verso 8 fica para um outro momento.